Nós vamos fazer uma leitura bíblica na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no versículo de número 1 até o versículo de número 11, onde nós estaremos estudando, meditando sobre a oração de um isolado, a oração que Paulo fez no seu isolamento. Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao 11, é o texto que nós estaremos pensando e meditando nele nessa manhã de domingo. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, uma das coisas que eu queria destacar logo de início, ao iniciarmos os nossos estudos nessa carta aos Filipenses, é o fato de que, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava numa situação muito semelhante à nossa situação. Paulo estava vivenciando uma situação de isolamento. Ele estava impossibilitado de se mover fisicamente em direção à igreja ou qualquer outro lugar, uma vez que ele estava preso por causa do Evangelho. Ele estava isolado, não necessariamente por causa de um vírus perigoso, mas sim por causa de um Evangelho, pelo qual ele sofria prisões, algemas, torturas e humilhações. Paulo estava preso não porque estava tomando cuidados em relação à sua saúde, em relação à saúde dos outros, mas porque ele pregou a palavra de Deus, anunciou o Evangelho e por causa disso ele foi perseguido e aprisionado de uma maneira injusta. E é assim que Paulo escreve essa carta falando sobre alegria, sabe? Se você ler a carta e você não souber desse contexto, você nem imagina que o homem que está escrevendo essas palavras tão alegres, tão vibrantes, tão fervorosas, é um homem que está preso, é um homem que está correndo perigo de vida. Mas é de fato essa a situação do apóstolo Paulo. Ele está preso. E ele começa a sua carta com uma breve identificação, se identificando aí no versículo 1 e 2 como um servo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Paulo foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo é o dono do apóstolo Paulo, ele deve a sua mais profunda fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, e ele escreve essa carta à igreja em Filipos, desejando que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus e a paz de Deus estejam abençoando o coração e o dia a dia daquela igreja. Essa é a saudação inicial que o apóstolo Paulo traz na sua carta, se identificando como um servo, como um escravo, como uma propriedade do Senhor Jesus Cristo. E em seguida, Paulo registra a sua oração. No versículo 3 ao versículo 5, nós vemos que a oração que o apóstolo Paulo faz aqui é, em primeiro lugar, uma oração de gratidão. No seu isolamento, Paulo ofereceu a Deus uma oração de gratidão. Ele agradeceu a Deus pela obra, pela graça que estava operando através da vida dos crentes em Filipos. Nós vemos isso no versículo 3. Dou graças ao meu Deus. Olha a linguagem pessoal que Paulo usa aqui. Não é apenas o Deus de toda a terra, não é, dou graças ao meu Deus, Ele é o meu Deus, eu dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Ou seja, todas as vezes que o apóstolo Paulo puxava na sua memória a vida, o serviço, a abnegação, o empenho da igreja em Filipos, ele se alegrava com isso. Todas as vezes que a memória de Paulo era ativada com as lembranças da igreja em Filipos, Paulo encontrava alegria. Paulo encontrava motivos para agradecer a Deus. Então veja que naquele isolamento, Paulo ele agradeceu a Deus, tendo lembranças boas. Você sabe que na gaveta da nossa memória nós carregamos todo tipo de lembrança. Existem lembranças que são amargas, lembranças que fazem o nosso coração doer, lembranças que fazem com que os nossos olhos derramem
lágrimas sobre a nossa face, lembranças que causam dor e angústia ao nosso coração. Mas existem também, na gaveta da nossa memória, lembranças que são boas, lembranças que alegram a gente, lembranças que colocam a gente para cima, lembranças que sabe, deixam a gente com o coração grato. E esse é o tipo de lembrança que Paulo está mencionando aqui. Todas as vezes que eu lembro dessa igreja em Filipos, diz o apóstolo Paulo, o meu coração engrandece o Senhor. Paulo não estava agradecendo aquela igreja, dizendo, nossa, vocês são demais, vocês são muito bons, vocês são excelentes. Não, Paulo estava engrandecendo e agradecendo a Deus. Eu dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Ou seja, todas as virtudes que havia na igreja de Filipos era resultado da graça de Deus. Não era da própria igreja, não era daqueles próprios irmãos ou daqueles próprios crentes. Não, aquelas virtudes, aquele empenho que Paulo via na igreja, que tanto alegrava o seu coração, era resultado do agir de Deus na vida daqueles irmãos. E é por isso que Paulo oferece aqui a sua gratidão a Deus. Eu dou graças ao meu Deus, porque é a graça dele que está capacitando vocês para o serviço, capacitando vocês para a santificação, capacitando vocês para a oração e para a intercessão. É a graça de Deus que está atuando através da vida de vocês. E é assim que Paulo começa a sua carta. Ele não começa a sua carta lastimando, ou praguejando, ou reclamando, murmurando e questionando a Deus, por que eu estou aqui preso, por que eu estou nesse isolamento, por que eu estou tão privado de tantas coisas boas da vida. Não, Paulo não começa assim. Paulo começa a sua carta agradecendo ao Senhor, agradecendo por aquela igreja em Filipos. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo achava ou pensava que aquela igreja de Filipos era uma igreja perfeita. Não, Paulo sabia das imperfeições, das necessidades daquela igreja. É tanto que no versículo 4 ele deixa entender isso. Ele diz, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Se perguntem comigo, por que o apóstolo Paulo suplicava por aquela igreja? Suplicar é você apresentar uma necessidade específica. Então Paulo apresentava necessidades específicas daquela igreja, intercedia pelo crescimento daquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja era imperfeita. Não era perfeita. Era uma igreja que estava em crescimento. Era uma igreja que tinha necessidades. Era uma igreja que precisava amadurecer um pouco mais. E Paulo sabia dessas imperfeições, sabia dessas lacunas, sabia dessas imperfeições e falhas da igreja em Filipos. Mesmo assim, mesmo tendo consciência de que aquela igreja era imperfeita, ele louvava a Deus, ele agradecia a Deus, ele orava com alegria por aquela igreja. Você não precisa ter uma igreja perfeita para agradecer a Deus pela sua igreja. Você não precisa ter uma igreja perfeita para agradecer a Deus pela sua igreja. A igreja de Filipos não era perfeita e mesmo assim, Paulo agradeceu a Deus por aquela igreja e intercedeu por aquela igreja. Se você notar no texto, estiver com o texto pertinho de você, você vai perceber isso na passagem que nós estamos estudando. Ele faz uma oração a Deus por aquela igreja que é constante, como ele diz aqui, fazendo sempre, ou seja, com constância, não só uma vez por semana, uma vez por mês, por ano, não, fazendo sempre orações por vocês, sempre intercedendo pela igreja. O sentimento de responsabilidade que Paulo tem. E não era uma intercessão ou uma oração forçada, não, é uma oração alegre. Ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por vocês. Era uma oração onde Paulo despejava ao mesmo tempo o seu desejo de que a igreja crescesse, sim, de que a igreja amadurecesse, sim, mas ao mesmo tempo também a sua gratidão, a sua alegria pelo que a igreja já tinha crescido, pelo que a igreja já tinha amadurecido, pelas virtudes presentes naquela igreja. E é por isso que ele ora com alegria, de uma maneira constante, de uma maneira alegre e de uma maneira indiscriminada. Ele vai dizer, eu faço intercessões, súplicas por todos vocês, todos, não só alguns, mas todos. Várias vezes aqui no nosso texto, Paulo vai mencionar isso, o fato de que ele está orando por todos, intercedendo por todos, se alegrando pela vida de todos. É a ideia de que Paulo não pastoreava só uma parcela da igreja, ou os líderes, ou só os membros, não, Paulo pastoreava toda a igreja, todo o rebanho. É por isso que ele intercedia por todos os irmãos. E no versículo 5 ele vai prosseguir dizendo que a alegria dele, a gratidão dele, é por causa da cooperação daquela igreja. Ele diz, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora, ou seja, desde o dia em que os primeiros crentes começaram a receber Jesus Cristo como Salvador, em que os primeiros crentes começaram a confessar seus pecados e receberem o Evangelho. Até o dia em que Paulo escreveu essa carta, aquela igreja continuava operante. Não foi uma igreja que apenas começou bem, era uma igreja que estava continuando bem, terminando bem também, uma igreja que estava perseverante. Nós sabemos que tem muita gente que começa bem na fé, mas que acaba terminando mal. E a igreja de Filipos não era esse tipo de situação. Era uma igreja que desde o primeiro dia, até o dia em que Paulo escreveu essa carta, ela estava operante, ela estava ativa, ela estava servindo, ela estava cooperando com a pregação do Evangelho.
Se você ler depois o livro de Atos, capítulo 16, você vai notar, por exemplo, como Lídia, uma das primeiras crentes daquela igreja, depois que Deus abriu o coração dela para que ela recebesse a palavra, Lídia abriu as portas da sua casa para receber o apóstolo Paulo, posteriormente para receber a igreja em suas reuniões, de modo que a casa de Lídia se tornou um ponto de encontro dos irmãos daquela igreja. Ela era operante, era uma figura de como nós podemos ver a cooperação daquela igreja na causa do evangelho. Eles tinham esse interesse em comum de avançar o reino de Deus. O carcereiro, depois que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, também cuidou das feridas do apóstolo Paulo, de Silas. Nós vemos a disponibilidade que o carcereiro tinha de não apenas acolher o apóstolo Paulo, mas de acolher o evangelho, acolher a mensagem de Paulo, acolher a causa de Paulo e assim estar avançando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós não podemos, nessa situação, abraçar uns aos outros, mas nós podemos abraçar uma causa em comum. Nós podemos abraçar a causa do evangelho para avançar o reino de Deus, para termos essa disposição de estarmos avançando assim como essa igreja avançava, através de Lídia, através do carcereiro, através das ofertas que a igreja de Filipos enviou durante o ministério do apóstolo Paulo, quando ele estava em Tessalônica, quando estava sofrendo com sérias privações em Corinto, quando estava em Roma. Ela sempre esteve suprindo financeiramente o apóstolo Paulo e mostrando assim a sua cooperação para que Paulo continuasse pregando o evangelho. Então, resumindo aqui, eles não apenas admiravam o evangelho, eles também participavam da obra do evangelho, avançavam o evangelho. E tem algumas lições muito importantes que eu queria tirar para vocês nesse ponto. Algumas aplicações sobre o nosso isolamento e como nós podemos se comportar à luz do que nós estamos vendo aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Em primeiro lugar, irmãos, em nosso isolamento, nós devemos evitar o egoísmo e procurar o altruísmo. Nós devemos procurar interceder pelos outros, não apenas por nós mesmos. Percebam que Paulo estava preso, ele estava em sérias dificuldades, ele estava numa situação fisicamente pior do que a situação dos irmãos da igreja de Filipos. Mesmo assim, Paulo evitou o egoísmo. Ele evitou olhar apenas para as suas necessidades, para as suas carências, para as suas dificuldades. Ele olhou também para o próximo, ele olhou para os irmãos. Então, em nosso isolamento, há uma tendência muito forte do nosso coração da gente ficar olhando apenas para nós mesmos. Nossas necessidades, o que a gente precisa, o que a gente tem que alcançar. Nós devemos evitar esse tipo de egoísmo. É bom que a gente ore por nós, claro, mas é bom também que a gente ore pelos irmãos. É bom que a gente interceda pelos irmãos. Quando Paulo estava isolado, ele intercedeu pela igreja. E em nosso isolamento, nós devemos interceder pela igreja. Paulo não podia visitar aquela igreja fisicamente, mas ele podia visitar aquela igreja através das suas orações. Então a gente não pode, por exemplo, na atual circunstância, visitar a igreja fisicamente no seu culto público, ou os irmãos de casa em casa, não dá, não é seguro fazer isso, pelo menos não por enquanto, mas nós podemos visitar cada casa, nós podemos visitar cada irmão, cada família da nossa igreja, através da nossa intercessão, através da nossa oração, através dos pedidos, das súplicas que nós elevamos diante de Deus. É isso que Paulo fez. No isolamento dele, ele intercedeu. Ele não olhou apenas para si mesmo, ele olhou também para a igreja, olhou para os irmãos. Em nosso isolamento, outra lição que nós aprendemos aqui com Paulo, nós devemos evitar a ingratidão. Mesmo estando numa situação extremamente difícil, Paulo não usou aquela oportunidade para reclamar, murmurar, questionar a Deus. Não, ele usou aquela oportunidade para agradecer a Deus. Irmãos, nós devemos fazer a mesma coisa. Agradecer a Deus. Agradecer pela nossa igreja, que proporciona momentos tão abençoados na presença dele, agradecer pelo privilégio que a gente tem de podermos estudar a palavra, agradecer pela vida dos nossos irmãos, agradecer pela igreja, mesmo que, como eu disse para vocês aqui no início, mesmo que a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja imperfeita, mesmo assim, através dessa igreja, que nós vemos a graça de Deus atuando para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa cidade, para abençoar a vida de tantas pessoas que precisam da pregação do Evangelho. Então, assim como Paulo, em seu isolamento, no nosso isolamento devemos procurar evitar a ingratidão. E em nosso isolamento, para a gente fechar aqui esse primeiro ponto, devemos procurar a cooperação no Evangelho, assim como a igreja de Filipos estava cooperando com o apóstolo Paulo. Esse é o interesse em comum que nós devemos abraçar com toda a força do nosso coração, o fato de que nós fomos chamados em um tempo de desesperança, de desespero como esses que nós estamos vivendo, nós somos chamados a propagar a esperança que existe em Cristo Jesus. Nós somos chamados a propagar a mensagem da salvação. Nós somos chamados a cooperar com o Evangelho, não apenas admirar o Evangelho, não apenas dizer parabéns, continue pregando, como se a admiração fosse necessário, fosse suficiente. Não, a igreja de Filipos não diz, Paulo, continue pregando, está muito bom. A igreja de Filipos arregaçou as mangas e disse, Paulo, nós vamos pregar com você, nós vamos anunciar o Evangelho com você. Nós vamos usar nossos dons, nós vamos usar nossos talentos, nós vamos usar nosso tempo para que possamos propagar a mensagem do Evangelho.
Então, irmãos, esse é o convite que a palavra de Deus faz para os nossos corações. Cooperar com a pregação do Evangelho. Use a internet para pregar o Evangelho. Use os seus relacionamentos para pregar o Evangelho. Use as influências que você tem, os acessos que você tem em diversas famílias da nossa cidade para pregar o Evangelho, para levar esperança. Todos nós somos conclamados, como servos de Deus, a levarmos a cabo essa obra da pregação do Evangelho. É nesse momento que devemos examinar o nosso próprio coração. Será que eu tenho realmente pregado o Evangelho? Será que eu tenho usado as minhas redes sociais para divulgar a esperança, divulgar o Evangelho, divulgar a mensagem de salvação, divulgar a palavra de Deus? Esse é o tipo de questionamento que devemos fazer para o nosso próprio coração, a fim de identificarmos se realmente estamos cooperando com o Evangelho. E em segundo lugar, no versículo 6, nós vemos outra característica da oração que o apóstolo Paulo faz aqui. Filipenses 1:6. É uma oração em que Paulo tem consciência da salvação divina. Olha o que ele diz no versículo 6 sobre a igreja de Filipos. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Percebam a convicção da salvação que Paulo tem. Eu estou certo, ele diz. Eu estou convicto. Eu tenho certeza absoluta. Paulo não está dizendo aqui que a salvação é uma questão de sugestão, é uma questão de sorte. Ele não diz, olha, talvez vocês estejam realmente salvos, ou eu sugiro que existe uma coisa boa acontecendo aí com vocês. Não, ele diz, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele fala sobre a convicção da salvação. E por que Paulo tem tanta convicção? É porque ele conhece o autor da salvação. Ele sabe qual é o agente da salvação. Como ele menciona aqui, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra. Quem é esse aquele? É Deus. A salvação não é uma obra humana, a salvação é uma obra divina. A salvação é o próprio Deus agindo em nosso coração, nos trazendo, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. É por isso que Paulo tem tanta convicção, porque ele reconhece que a salvação é responsabilidade do próprio Deus. A salvação não é o ser humano tentando conquistar o favor de Deus por meio de boas obras. A salvação não é o ser humano tentando conquistar a graça de Deus por meio do seu próprio sofrimento. A salvação é Deus abrindo o nosso coração, como ele abriu o coração de Lídia, uma das primeiras crentes dessa igreja, para que nós possamos receber e abraçar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra é Deus. A salvação é uma obra de Deus. Ele fala também sobre a natureza dessa salvação. Aquele que começou a boa obra. A salvação é uma coisa boa. Eu poderia dizer para vocês que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é a salvação. Melhor do que família, melhor do que emprego, melhor do que prosperidade material, melhor do que segurança física, melhor do que saúde, melhor do que passar naquele concurso tão disputado, melhor do que ingressar naquela faculdade tão desejada, é a salvação da nossa alma, a segurança eterna de que estaremos para sempre com o Senhor. É uma boa obra, como diz o hino, de tantas coisas que eu andei fazendo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Cristo, foi Jesus Cristo. Então nós devemos entender isso. A natureza da salvação é uma coisa boa, é uma boa obra. E ele fala sobre a dinâmica da salvação. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Há de completá-la. Ou seja, a salvação não é um experimento de Deus. Não é Deus dizendo, tudo bem, vou fazer um experimento aqui com você, talvez dê certo, talvez não dê certo, vamos aqui experimentar. Não, salvação é uma concretização de Deus na vida do crente. Ele começa a boa obra, ele termina a boa obra. Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para nos carregar até o fim. Mesmo em nossas limitações, mesmo em nossas dificuldades, nós temos a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. Ele vai nos levar para a glória. Essa é a dinâmica da salvação. E, por fim, no versículo 6, Paulo fala também sobre a consumação da salvação. Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que dia de Cristo Jesus é esse? É o dia em que Jesus Cristo vai descer dos céus, o dia mais lindo da história da humanidade, quando Jesus Cristo descer dos céus, rasgar os céus para buscar o seu povo, para nos redimir e transformar a nossa realidade como um todo. O dia em que o crente ele vai receber um novo corpo, um corpo que não é mais sujeito a doenças, um corpo que não é mais sujeito a tristeza, lamento, luto ou morte, um corpo que não é mais sujeito a nenhum ataque de vírus ou nenhum tipo de doença, um corpo que é um corpo glorificado, um corpo que, acima de tudo, está livre do pecado, livre da desobediência, livre da carne e do mal. Um corpo totalmente restaurado, onde nós estaremos usando esse corpo para louvar e engrandecer a Deus. Tudo isso vai acontecer no dia de Cristo Jesus, o dia em que Cristo voltar para julgar o mundo e para restaurar a igreja. Então,
É assim que Paulo ora, tendo consciência da salvação. Eu posso trazer para vocês, a título de aplicação, um grande encorajamento sobre essa certeza que temos em nossa salvação. Em nosso isolamento físico, irmãos, nós devemos ter consciência da nossa liberdade espiritual. Em nosso isolamento físico, nós devemos ter consciência da nossa liberdade espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pior isolamento do mundo não é esse que nós estamos atravessando aqui no século XXI. O pior isolamento do mundo é o isolamento de Deus. O isolamento que veio como resultado, como consequência do pecado. A nossa alma foi separada de Deus por causa do pecado. A nossa alma foi separada do Deus Santo por causa da sujeira que o pecado lançou sobre as nossas vidas. Estávamos isolados de Deus. Esse é o pior isolamento do mundo. Mas esse isolamento, ele foi resolvido, ele foi destruído quando Cristo Jesus veio morrer em nosso lugar. Quando Cristo Jesus veio se sacrificar pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação. De modo que agora nós temos acesso a Deus. Nós não estamos mais isolados de Deus, separados de Deus. Nós temos acesso a Deus, nós temos a salvação. Nós temos um grande Deus que começou uma grande obra e nos leva para um grande final, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós devemos ter consciência disso, nós devemos encontrar alegria nisso. Nós estamos isolados do mundo? Estamos, mas nós estamos perto de Deus. Nós estamos próximos do Senhor. E é isso que deve trazer alegria para o nosso coração. Em nosso isolamento físico, devemos ter consciência de que a nossa alma está livre, de que a nossa alma está perto de Deus, de que nós estamos reconciliados com o Senhor por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Prosseguindo no texto, do verso de número 7 até o verso de número 8, nós vimos que a oração de Paulo é motivada também pela sua afeição, pelo seu amor, pelo carinho que ele tem para com aquela igreja, do versículo de número 7 até o versículo de número 8. Nós vemos que Paulo apresenta aqui nesse texto uma afeição que é verdadeira. Paulo não está sendo hipócrita, Paulo não está se exibindo, Paulo não está colocando uma máscara para dizer essas palavras, não. Paulo está aqui apresentando uma afeição pela igreja que é verdadeira, um amor pela igreja que é verdadeiro. Olha o que ele diz aqui no versículo 7, na primeira parte do versículo. Ele diz, aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque eu os trago no coração. No início do texto, vocês viram comigo que Paulo carregava aquela igreja na sua mente, boas recordações com aqueles irmãos, de bons momentos que traziam alegria ao coração do apóstolo Paulo. Mas ele carrega também essa igreja no seu coração, no sentido de amar aquela igreja, no sentido de ter carinho por aquela igreja, mesmo estando à distância, ele continuava amando. Ele diz, olha, eu estou carregando vocês no meu coração. E é um amor, é uma afeição que é constante. Como ele continua dizendo no versículo 7, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Ou seja, nas algemas de Paulo. O que quer dizer isso? Quando Paulo era preso, quando Paulo era espancado, quando Paulo era surrado, quando ele era aprisionado em alguma prisão, ele continuava amando aqueles irmãos. Mesmo no seu sofrimento, Paulo continuava amando aqueles irmãos. Quando Paulo também tinha de defender o Evangelho, confirmar o Evangelho, quando ele era carregado, arrastado ou convidado a um tribunal para defender a si mesmo, ele aproveitava para defender o Evangelho. E mesmo naquele momento de grande tensão, Paulo continuava amando a igreja. Paulo continuava carregando a igreja no seu coração. Em momentos de grande sofrimento, nós temos a tendência de se esquecer dos outros. Nós geralmente dizemos, olha, eu já tenho um problema demais, os outros que se virem. Mas Paulo não era assim. Nas suas algemas de grande sofrimento, prisões injustas por causa do Evangelho, nos seus momentos de grande tensão, defendendo o Evangelho, diante de autoridades que poderiam lhe tirar a vida, Paulo continuava se importando com os outros. Paulo continuava amando os outros. E no versículo 8, eu confesso que é o versículo que eu mais me identifiquei em toda essa passagem bíblica, na atual situação que nós estamos atravessando. Paulo fala sobre uma afeição nostálgica, um amor nostálgico que ele tem por aquela igreja. O versículo 8 diz, pois Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Ele invoca o próprio Deus como testemunha. Olha, eu não estou mentindo, eu estou dizendo isso aqui, o próprio Deus pode confirmar. É isso que Paulo está fazendo aqui, invocando o próprio Deus como testemunha para dizer para a igreja de Filipos, eu estou com saudade de vocês. Eu estou com saudade de vocês. Por causa do meu amor em Cristo Jesus, eu estou com saudade de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. A ideia de uma saudade que ele tinha no coração. Eu queria estar com vocês para a gente cantar a palavra de Deus juntos. Eu queria estar com vocês para que a gente orasse juntos, para que a gente partisse o pão da ceia juntos, para que a gente evangelizasse juntos, para que a gente tivesse comunhão e conversasse, se abraçasse juntos. Paulo está mostrando esse tipo de saudade que ele tem no seu isolamento.
E nós devemos tirar alguns princípios importantes aqui para o nosso coração nesse ponto. O que é que nós podemos aprender sobre esse amor que Paulo tem pela igreja? A primeira coisa que eu queria destacar para vocês nesse ponto, irmãos, no verso 7 e 8, é que mesmo à distância, nós devemos manter o amor pelos irmãos. Paulo estava a mais de 1.000 quilômetros de distância da igreja de Filipos. Mesmo assim, ele manteve o seu amor por aqueles irmãos. Nós estamos distantes uns dos outros. É necessário que por um breve tempo a gente faça isso. Esperamos, oramos e torcemos para que seja por um breve tempo. Mas a nossa distância física não quer dizer que nós devemos esfriar o nosso coração no amor uns pelos outros, no interesse uns pelos outros. Mesmo à distância, nós podemos amar uns aos outros e devemos amar uns aos outros. Através da nossa cooperação do Evangelho, nossa intercessão uns pelos outros, a nossa preocupação que temos pelos irmãos da nossa igreja que estão enfrentando dificuldades, ou dificuldades espirituais, ou psicológicas, ou físicas, ou financeiras, ou profissionais. Esse tipo de preocupação é uma evidência do amor que nós temos uns pelos outros, mesmo à distância. Então não é porque nós estamos distantes que agora nós temos de se esquivar da responsabilidade do amor. Não, mesmo à distância, nós continuamos com a responsabilidade de estarmos amando uns aos outros. Paulo estava distante da igreja de Filipos, e mesmo assim continuava amando, cuidando e se preocupando com aquela igreja. Então estamos distantes uns dos outros. Mesmo assim, devemos amar, se importar e cuidar uns dos outros na medida do possível. Outra lição muito importante que Paulo deixa aqui no versículo 8 é que a saudade do povo de Deus é inevitável no coração do crente isolado. A saudade do povo de Deus é inevitável no coração de um crente que está isolado. Paulo estava isolado lá em Roma. Ele estava tranquilo? Não, claro que não estava tranquilo. Ele demonstra essa inquietação do seu coração. Olha, eu tenho saudade de vocês. Eu queria estar aí com vocês, eu queria, mesmo depois de 10 anos, desde que ele plantou aquela igreja, mesmo a 1.000 quilômetros de distância, Paulo diz, eu queria estar com vocês, eu queria estar cantando com vocês, estudando a Bíblia com vocês, evangelizando com vocês. Essa é a ideia de que quando o crente ele está isolado, ele está impossibilitado de manter a sua frequência com o povo de Deus, o seu coração sofre. Então deixa eu trazer dessa forma. O crente que está atravessando esse período de isolamento, de pandemia, se alegrando pelo fato de que ele está longe da igreja, com certeza tem algum tipo de problema na sua fé. O crente que está considerando o isolamento como uma fé, dizendo, nossa, graças a Deus eu não tenho mais que ir para a igreja, graças a Deus eu não tenho mais de estar com os irmãos, graças a Deus eu não tenho mais que ouvir pregações, nem cantar a palavra. O crente que está agradecendo a Deus por causa desse isolamento, dizendo, oh Deus, obrigado porque eu estou de férias da igreja, com certeza ele tem algum tipo de dificuldade na sua fé. Por quê? Porque o verdadeiro crente, ele sente dor no seu coração, ele sente saudade. Eu queria estar com o povo de Deus, eu queria estar agora lá na igreja, no nosso momento de ceia, eu queria estar agora com os meus irmãos, compartilhando uma refeição com eles, ou compartilhando algo espiritual, compartilhando algum dom, compartilhando alguma coisa de Deus. É a ideia de que quando o crente ele está em isolamento, é natural e necessário que ele sinta saudade do povo de Deus, porque nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros, nós somos uma família, nós somos a noiva que Cristo comprou para si mesmo. E daí a importância de estarmos juntos, de estarmos com esse sentimento de profunda afeição uns pelos outros. E em último lugar, da nossa mensagem devocional, nós vemos no versículo 9 até o versículo 11, que Paulo faz uma oração também pela progressão daquela igreja, pelo crescimento, pelo amadurecimento daquela igreja. Olha o que é que diz o versículo 9, a parte A, quando Paulo ora para que aquela igreja cresça no amor. Versículo 9, ele diz, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Não é que aquela igreja não tinha amor, aquela igreja tinha amor. Nós vemos que a igreja de Filipos era uma igreja virtuosa. Mesmo assim, Paulo ora para que aquele amor cresça. Por quê? Porque a gente nunca chega no estado de dizer assim, estou bem agora, não preciso mais crescer, não preciso mais amadurecer. Não, a gente sempre precisa crescer, a gente sempre precisa amadurecer, principalmente no amor. A gente nunca vai sofrer porque a gente ama demais e já está lotado. Não, não, não. É por isso que Paulo ora, eu peço a Deus para que vocês progridam, para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam cada vez mais no amor. Para que o amor não apenas encha o seu coração, mas transborde do seu coração para o coração dos outros. Paulo não especifica nesse texto se o amor que ele está fazendo referência aqui é um amor vertical em relação a Deus ou um amor horizontal em relação aos irmãos.
E eu penso que ele é muito sensato em não especificar, porque eu acredito que ele está trazendo as duas ideias à tona nesse ponto. Ele está falando que esse amor que nós precisamos crescer cada vez mais é tanto em relação a Deus, quer dizer que precisamos amar a Deus da maneira cada vez mais profunda, e também em relação ao próximo, um amor horizontal, um amor aos irmãos, um amor àquelas pessoas que estão ao nosso redor, um amor que se manifesta através de boas obras, de obras de compaixão, de obras de paciência em relação às pessoas que estão em nosso contexto, em nossa vida, em nosso dia a dia. Então é nesse sentido que Paulo diz, eu oro para que vocês cresçam no amor cada vez mais, mas não apenas crescer no amor. Paulo diz que aquela igreja também precisava crescer em conhecimento, como ele diz aqui na parte B do versículo 9, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Esse é um resultado necessário do amor. Todas as vezes que nós amamos, nós queremos conhecer. Você talvez lembre da primeira vez que você encontrou com a sua esposa, talvez ela era uma desconhecida naquela época, e você começou a amar a sua esposa e você queria conhecer ela cada vez mais. Por quê? Porque amar é querer conhecer. Se nós amamos a Deus, nós vamos necessariamente ter esse desejo de conhecer a Ele de uma maneira cada vez mais profunda. É por isso que o crente está lendo a Bíblia para conhecer a Deus, é por isso que o crente está orando para experimentar a Deus. Por quê? Porque amar é querer conhecer. Muitas vezes queremos separar essas duas coisas, mas Deus une essas duas coisas. Você precisa de muito amor e precisa também de muito conhecimento. Devemos evitar dois extremos nesse ponto. Amor sem conhecimento não é agradável a Deus. Ter boas intenções, desejo de fazer boas coisas, mas não ter conhecimento de como fazer essas coisas, Paulo diz lá em Romanos que isso é zelo sem entendimento. Não é agradável a Deus. Mas por outro lado, conhecimento sem amor também não é agradável ao Senhor. Conhecer várias coisas da Bíblia, várias doutrinas, vários conceitos teológicos, mas não ter o desejo de fazer o bem ao próximo, o desejo sincero de fazer todas as coisas para a glória de Deus em amor, também não é agradável a Deus. Paulo diz que o conhecimento sem o amor nada mais é do que soberba. Ele diz que ainda que tivesse o dom de falar a língua dos homens e dos anjos, e tivesse todo o conhecimento, se não tivesse amor, de nada valia. Então, amar sem conhecer não dá certo. A gente acaba tendo boas intenções, mas a gente acaba não sabendo direito o que fazer, acaba não sabendo identificar as necessidades reais dos outros, porque não temos conhecimento. Por outro lado, ter conhecimento sem amor também não dá certo. A gente precisa das duas coisas. A gente precisa amar de uma maneira profunda e conhecer de uma maneira precisa. A gente precisa de um amor que é racional, um amor que é inteligente, um amor que é pautado, manuseado pelo conhecimento verídico, verdadeiro da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz, eu quero que vocês cresçam em amor, cresçam também em conhecimento. Para quê? Para que serve esse conhecimento? Para que serve esse amor? Paulo vai explicar no versículo 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aquele conhecimento, aquele amor, iria servir para que os crentes aprovassem coisas excelentes, para que a gente tivesse sabedoria, discernimento de diferenciar o bem do mal, de diferenciar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Mas não apenas isso, diferenciar também aquilo que é bom daquilo que é melhor. E eu poderia ir além. O conhecimento e a percepção espiritual faz com que a gente venha discernir aquilo que é melhor daquilo que é melhor ainda. Então, essa ideia de que com o conhecimento de Deus, com o amor de Deus habitando em nosso coração e em nossa mente, recheando nossa maneira de viver, nós teremos discernimento, nós teremos sabedoria para escolher as melhores coisas que Deus tem para nós, que Deus tem para a nossa vida e que Deus tem para a nossa caminhada cristã. Paulo diz, eu quero que vocês cresçam em amor, cresçam em conhecimento para que vocês aprovem as coisas que são excelentes. E tudo isso, como ele vai dizer aqui, não serviria para a glória dos próprios filipenses, para a fama deles, para a reputação deles, não. Tudo isso serviria para a glória de Deus, para a reputação de Deus, para a fama de Deus. É assim que ele termina as suas palavras, a sua oração no versículo 11. Cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o amor que Deus tem para o nosso coração, a sabedoria que Deus quer doar para o nosso coração, não é para a nossa glória, não é para que a gente venha se exibir, não é para que a gente venha se achar melhor do que os outros ou pensar que nós somos superiores a eles, não. O amor de Deus e o conhecimento de Deus em nosso coração servem apenas para o próprio Deus. É um conhecimento e um amor que bate e volta.
Deus derrama esse amor sobre nós para que nós venhamos a glorificar a Ele. Como Ele vai dizer aqui no final, para a glória e o louvor de Deus. É por isso que a glória de Deus deve ser tão central na vida do crente. É por isso que, como o apóstolo Paulo diz, nós devemos adotar o princípio, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo orava não para que aquela igreja de Filipos fosse uma igreja famosa, conhecida pelo seu amor, conhecida pelo seu conhecimento, não. Ele orava para que aquela igreja fosse uma igreja que refletisse a glória de Deus para os outros. Porque esse é o objetivo da nossa existência, esse é o objetivo da nossa redenção, esse é o objetivo da nossa salvação em Cristo Jesus, para que nós possamos refletir para os outros a glória de Deus através dos nossos frutos de justiça, através das boas obras que nós fazemos, do amor que nós dispensamos em relação aos outros. Tudo isso deve servir para a glória e o louvor de Deus. Essa é a oração que Paulo faz no seu isolamento. Essas são as prioridades que Paulo adota no seu isolamento, que devemos adotar também em nosso isolamento. Resumindo aqui para vocês, Paulo faz uma oração de gratidão quando estava preso no seu isolamento em Roma, agradecendo a Deus pela graça de Deus que está operante na vida dos filipenses, mesmo sabendo que aquela igreja é uma igreja imperfeita, mesmo assim Paulo agradece e agradece a Deus pela cooperação que aquela igreja tinha pela pregação do Evangelho. Então, em nosso isolamento, devemos interceder uns pelos outros, devemos orar como Paulo orou, devemos agradecer como Paulo agradeceu e cooperar como a igreja de Filipos cooperou. Uma oração também que é consciente da salvação. Paulo tinha certeza de que o que estava acontecendo naquela igreja não era um experimento de Deus, não, era uma salvação concreta que Deus estava realizando na vida daquele povo. Então, em nosso isolamento, devemos ter consciência dessa salvação. Nós estamos isolados do mundo, mas estamos perto de Deus. Estamos próximos de Deus por causa de Cristo Jesus. E isso deve ser suficiente para alegrar o nosso coração. E em terceiro lugar, uma oração motivada pelo amor, pela afeição, uma afeição verdadeira. Isso quer dizer que mesmo à distância, devemos manter o nosso amor uns pelos outros. Devemos sentir a saudade, o desejo de estar perto uns dos outros. E por último lugar, uma oração pela progressão da igreja, pelo crescimento espiritual. Esse é o tipo de oração que Paulo fez pela igreja de Filipos e é o tipo de oração que nós devemos fazer por nós mesmos e pela nossa igreja. O meu desejo, irmãos, é que Deus esteja usando essas prioridades para alertar o nosso coração, conscientizar o nosso coração do que nós precisamos para a nossa vida cristã. Se Deus permitir, no próximo domingo nós estaremos dando sequência aos nossos estudos aqui na carta aos Filipenses, pensando sobre as oportunidades de um isolado, as oportunidades que o apóstolo Paulo teve no seu isolamento e como ele avançou o reino de Deus, mesmo estando naquela situação tão difícil, tão delicada. Eu espero encontrar vocês aqui no próximo domingo, às 9h30 da manhã, e assim nós estaremos pensando um pouco mais sobre a palavra de Deus e alimentando o nosso coração.